Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Felipe Soares Cardoso e hoje estarei apresentando um pouco sobre os e-sports. Falando um pouco sobre mim, eu sou estudante de Ciência da Computação da UFUB e atualmente estou no sétimo período. Os tópicos dessa apresentação serão algumas abordagens iniciais, em que incluem alguns conceitos importantes, a história dos esportes, abordando sua evolução, o cenário atual em que ele se encontra em relação à popularidade, campeonatos, premiações e algumas curiosidades a respeito da importância da saúde desses atletas. Primeiramente, o que são esportes? O nome em si significa esporte eletrônico e também é chamado de cybersport. Eles são competições organizadas de jogos eletrônicos envolvendo equipes ou jogadores individuais que se conectam pela internet ou por uma rede de computadores, né? Pode ser uma LAN house, por exemplo. O termo é bem polêmico, pois muita gente não aceita um game virtual ser nomeado como esporte. Porém, para o Comitê Olímpico Internacional é sim considerado como esporte, mas não como uma modalidade olímpica, pois é uma organização totalmente diferente e independente da dos esportes tradicionais. Desde sempre há negociações entre essas organizações dos esportes e o Comitê Olímpico, porém a resistência vem enfraquecendo do comitê e parece apenas ser uma questão de tempo a ser aceita como modalidade olímpica. Falando um pouco da história agora, a primeira competição e-esporte noticiada foi em 19 de outubro de 1972 para estudantes da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com o jogo Space War, um dos primeiros jogos de computador. E aqui na imagem a gente pode ver como eram os computadores da época, né? As máquinas que eles utilizavam para jogar esses jogos. A premiação dessa competição foi um ano de assinatura da revista Rolling Stone. Em 1980, um pouco depois, a Atari organizou a primeira competição em larga escala, a Space Invaders Championship, com mais de 10 mil participantes. A partir de 2000, o esporte foi crescendo de forma incrível em números, e até 2010 já existiam 160 campeonatos oficiais. O crescimento foi tanto que na Coreia do Sul foram criados 2 canais de televisão inteiramente dedicados à programação de jogos eletrônicos, transmitindo campeonatos de Warcraft 3 e Starcraft, que eram jogos que estavam bem em alta na época. Estavam conquistando e se popularizando muito entre pessoas de diversas idades. Partindo para o cenário atual, agora, como funcionam os esportes? Existem várias categorias nos torneios, pois como existem vários tipos de game, é natural que cada um tenha suas próprias regras, suas próprias regulamentações e suas próprias peculiaridades, né, no geral. As categorias mais conhecidas são os de estratégia em tempo real, como os chamados MOBA, os de tiro, como o CSGO, né, Counter-Strike, os games de luta, como Street Fighter, né, Street Fighter que é um clássico game de luta, né, e tem competição desde sempre, e aqueles jogos que simulam esportes reais, como FIFA. Para ser considerado um campeonato profissional ou semi-profissional, existem algumas regras que foram estabelecidas pela Confederação Brasileira de Esportes. A competição deve ter um site com todos os dados da organização, né, que vai fazer a competição, os jogos que ela organiza e também tem que ter um canal de transmissão oficial. Pesquisas recentes apontam que o futuro dos esportes estará nos braços dos dispositivos móveis. Mas por quê? Por serem bem mais acessíveis ao público em geral do que os caros computadores que eram usados para esses outros jogos que foram citados.
pois atualmente todo pro player precisa ter um computador e equipamento de alta performance, porque nos esportes, né, nos jogos, cada detalhe conta. E até uma pessoa ter um equipamento um pouquinho melhor que a outra, conta bastante. Então isso vai permitir a inclusão de um grupo muito grande de jogadores e fãs que ocupam essa categoria, né, que não tem computadores, mas tem dispositivos móveis, aparelhos celulares. Como, por exemplo, é o caso do Free Fire, né, que é um jogo que popularizou muito nesses últimos anos e teve uma competição ano passado, uma competição brasileira, que foi tão grande que houve mais de 2 milhões de pessoas assistindo simultaneamente às partidas. A cobertura dos jogos eletrônicos é feita hoje, em sua maioria, através da internet, e alguns poucos canais que dão alguma atenção a esse gênero. Os jogos são geralmente acompanhados através de narradores. Sim, as partidas dos jogos têm narradores. Narrador de esporte é uma profissão atual. E os jogos, eles são, aqui no Brasil, são transmitidos principalmente também em alguns canais de esporte normal, né, como a Band Sport, ESPN, Sport TV. E assim a gente pode ver, né, que os grandes canais de televisão também estão dando espaço, porque estão vendo o crescimento e estão vendo que realmente dá audiência fazer essas transmissões. As plataformas de streaming, como a Twitch, o próprio YouTube também, são cada vez mais uma das principais fontes de entretenimento dos fãs de games e esportes, principalmente por sua gratuidade e acessibilidade, pois é possível ter acesso de qualquer dispositivo com internet. Como se pode ver na imagem, é um constante crescimento dos fãs e espectadores desde 2015. Não só desde 2015, né? No gráfico mostra 2015, mas desde sempre só há uma constante evolução, um constante aumento na audiência desses esportes. O crescimento é tanto que os campeonatos são feitos em verdadeiras arenas, grandes arenas e até estádios de futebol, e são completamente lotados pelos fãs que querem apreciar uma final de campeonato, por exemplo. Falar um pouquinho das premiações. É bem difícil de acreditar, mas os campeonatos de esporte dos jogos mais populares distribuem premiações milionárias. E essas quantias altas são devido a patrocinadores, mas também principalmente aos fãs que jogam esses jogos e compram os itens do jogo, a moeda virtual, para ter algum tipo de vantagem, coisa do tipo. E sempre que eles compram, né, eles ajudam para que essa quantia, essas premiações aumentem também. Como é possível ver na tabela, as premiações distribuídas acumuladas em apenas um ano são enormes. A gente pode ver que, em primeiro lugar, disparado está o jogo Dota 2, né, que é um jogo MOBA. E em 2018, as premiações acumuladas distribuídas foi de mais de 41 milhões de dólares. Siglas de Counter-Strike, que soma 22 milhões, Fortnite 19 milhões, League of Legends 14 milhões. Isso tem que lembrar que é em apenas um ano, competições de um ano, e está em dólares. The International é a competição de Dota 2, né, como eu falei, que estava em primeiro lugar. E só nesse campeonato, mais de 25 milhões de dólares em premiações foram distribuídos aos jogadores, né, da forma que está mostrado na imagem. Essa competição é bem famosa por todos os anos ter a quebra de recordes de maior premiação já distribuída em um único campeonato, todos os anos. Esse valor foi do ano de 2019, né, do ano passado, em que a equipe vencedora sozinha recebeu mais de 11 milhões de dólares. O engraçado, ou não esperado, é que até os últimos colocados da competição receberam prêmios, né?
Teve uma equipe brasileira, a Pen Game, que ficou nas últimas colocações, em 17º, 18º, por aí. E mesmo assim a equipe ganhou um prêmio de mais de 63 mil dólares, né? Que fazendo a conversão para reais, né? Dá mais de 300 mil reais. Quem imaginou um prêmio por ficar em último lugar, né? Claro que para chegar numa competição desse nível não é nada fácil, precisa de treino, dedicação e tudo mais, mas ganhar esse dinheiro todo só pela participação, podemos dizer assim, deve ser incrível mesmo. Indo agora para o lado da saúde, né? Como deve ser o treinamento de um cyberatleta, que ele também pode ser chamado assim. São vários itens que devem ser observados. Em relação ao treinamento, né, muitos acham que quanto mais tempo passar jogando, mais vai se desenvolver e melhor será o desempenho do jogo. Porém, passar 12 até 14 horas por dia na frente do computador treinando não é saudável. Depois de um certo tempo, o jogo encontra meio que um limiar. E o desempenho após isso só vai gerar cansaço. Então é importante o pro player ter um acompanhamento profissional que o ajude a encontrar o seu próprio limiar, para que ele não ultrapasse esses limites. Outro risco recorrente é o das lesões por esforços repetitivos. Assim, fazer pausas a cada hora de jogo e também exercícios para as articulações dos membros superiores é de fundamental importância para evitar o desgaste físico e evitar que esse desgaste, né, resulte em problemas mais sérios, como tendinite ou coisa do tipo. Outros problemas relacionados também em relação à postura, que precisa ser observado pelos aspirantes a atleta, né? Aqueles que querem se tornar atleta, eles precisam observar essa relação à postura, né? Visto que eles vão passar muito tempo sentados na frente do computador. É justamente por isso que os atletas profissionais eles têm programas de treinamento que incluem não apenas ficar jogando por tempo indeterminado, a prática de exercícios físicos regulares, pausas para alongamentos ao longo do dia, boas noites de sono e alimentação adequada são aspectos que precisam ser trabalhados por aqueles que querem algum tipo de título, né, ou pelo menos querem ficar entre os melhores jogadores, né, do seu jogo. Outra coisa a ser observada é a questão da saúde mental. É nesse momento que entram em cena os psicólogos. O desafio desses profissionais é encontrar os fatores motivadores para os atletas, bem como desenvolver características como atenção, foco, relacionamento interpessoal e liderança. Então, dessa forma, a gente consegue ver, né, que tipo, os atletas eles realmente precisam se engajar se quiserem ocupar as melhores posições. E apesar de apenas jogarem, como podemos dizer assim, eles precisam realmente de acompanhamento de todo tipo profissional, precisam se alimentar bem, precisam fazer exercício, mesmo que o seu esporte não seja físico, mas eles precisam ter a saúde física em dia. E dessa forma também fica evidente o crescimento e o impacto que os esportes estão tendo na sociedade. Enquanto para muitos os games são apenas uma forma de distração, outros os levam bem a sério, com foco, rotina, determinação, e encontram neles o seu trabalho, seja como streamer ou seja como jogador profissional, né? Porque como vimos no começo da apresentação, as premiações antes eram coisas fúteis, vamos dizer assim, coisas que não geram um agrado muito grande, como podemos ver, como vimos, né, o ano de assinatura na revista Rolling Stone. Mas com esse crescimento, as premiações se tornaram realmente milionárias e os pro players, como são chamados, né, encontraram realmente nos esportes o seu trabalho.
Então, aqui são as referências, né, que eu utilizei para pegar as informações. E obrigado a todos pela atenção, por ter assistido até aqui. Espero que tenham gostado da apresentação. Deixe seu like, compartilha, comenta aí, dá um feedback e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado a todos e até mais.